Depois de você definir sua missão, sua visão e seus valores como empresa, você agora vai definir suas metas financeiras. Né? O que é sua meta? A principal meta financeira que você vai definir no seu negócio é a questão de meta financeira anual. Quanto você quer faturar para o ano de 2022? Para o ano que você vai trabalhar? Quanto é que você quer ganhar de faturamento? Né? O que acontece é o seguinte, muitas vezes pela inexperiência, seja porque o empresário está iniciando, ou simplesmente o empresário já está no mercado há muito tempo, mas nunca fez um tipo de planejamento, ele vai simplesmente delirar. A verdade é essa, vai delirar no seu negócio. Ele não sabe quanto ele realmente ganha. Ele vai botar uma meta às vezes muito alta. Né? E o que acontece se você colocar uma meta muito alta? Você não consegue atingir. Então a sua meta tem que ser tangível, você pode palpá-la, você pode pegá-la, você pode consegui-la. Então, como é que eu defino as metas financeiras da minha empresa? Primeiramente, eu não defino apenas uma meta de faturamento anual. Eu defino 3 metas de faturamento anual. Eu defino uma meta alcançável, né, que é aquela assim, que você consegue fácil. Você vai conseguir. Então, por exemplo, você está começando um negócio agora do zero e você define uma meta, por exemplo, de faturamento anual de 20 mil reais. Então, você vai lá ter esses 20 mil durante os 12 meses. A meta desejada, né, que é aquela meta que eu quero. Então, por exemplo, eu estou começando meu negócio, mas eu quero faturar, por exemplo, 50 mil naquele mês, naquele ano corrente. Então, eu vou pegar e vou atrás dessa desejada. Mas eu tenho uma meta alcançável, né, que eu sei que eu vou alcançar aquela, né, pelo meu trabalho e esforço. Mas eu quero desejar chegar na meta de 50 mil. E por fim, eu boto outra meta, a meta desafiadora, né, que é aquela meta que motiva maior, que é uma meta também alcançável, mas não exige apenas fazer o que eu estou fazendo agora. Né? É uma meta que precisa que eu desenvolva todo um processo, toda uma equipe de trabalho, muitas vezes, uma repaginação do meu negócio para conseguir ela. Então, eu defino 3 tipos de metas: a alcançável, ou atingível, a meta desejada e a meta desafiadora. São 3 metas. Para que serve eu definir 3 metas? É o seguinte, qual a meta que eu quero realmente chegar? É a meta desejada, a meta do meio. Né? Mas eu tenho uma meta menor, que é alcançável, que eu sei que eu vou conseguir ela. Né? E aí, quando a gente atinge uma meta, a gente trabalha outra coisa muito importante do próprio subconsciente humano, que é a motivação. É você se motivar no que você está fazendo. Então, você cumpriu aquela meta, pelo menos uma das suas metas financeiras. Então, você não vai chegar simplesmente no final do ano e dizer, olha, não consegui uma meta, não bati minha meta. Você vai bater sua meta, uma das metas financeiras. Você quer chegar na desejável, mas eu só consegui alcançável por N motivos. Seja, por exemplo, tive problemas financeiros, o mercado não estava tão receptivo para o meu projeto, né? Eu tive inúmeros percalços no meio do caminho, inúmeros imprevistos e não consegui. Mas mesmo assim eu bati minha meta atingível. Então você não vai ficar decepcionado necessariamente. Você bateu uma meta. Você sabe que você tinha que melhorar, mas não foi possível melhorar naquele momento. Né? E da mesma forma também acontece com a meta desafiadora. Né? Você chegou, por exemplo, no meio do ano e você conseguiu bater sua meta desejada. Então o que é que você tem agora? Uma meta desafiadora. Aquela meta que você vai pensar em bater também ela, conseguir ela. Então você trabalha com 3 metas. Na situação, a desejada, que é que você quer, uma meta atingível, que é caso aconteça um pior cenário, e uma meta desafiadora, que é para um cenário mais promissor, mais favorável para o seu negócio. Né? Mas aí agora, como é que eu vou definir essas metas? Né? Como eu te falei, quando você está começando um negócio, ou quando você nunca parou para pensar, coloca na ponta do lápis o que é que você fatura, você vai simplesmente delirar. Né? Quando eu falo delirar, não é questão assim de loucura não, de devaneio, mas sim de você não saber realmente qual é o potencial do seu negócio. Você simplesmente vai colocar uma meta lá que você às vezes não tem o mínimo de entendimento se você vai chegar ou não. Né? Então, o passo mais simples, se você, por exemplo, é um mercadinho, vamos supor que você seja um mercadinho, né? Ou uma padaria, um negócio que tenha um faturamento mensal ali mais ou menos no mesmo nível, o que é que você pode fazer? Você calcula aquele faturamento, a projeção de faturamento mensal e multiplica por 12. Aí você tem a sua meta desejada, que é a meta que você quer.
né? O que você quer atingir. Você simplesmente pode calcular ou 100% em cima dela, ou 50% para a desafiadora, e tirar 50% dela, cortar pela metade e colocar na atingível. Né? Mas qual é o objetivo de você definir uma meta? É você conseguir a sua meta desejada. Mas você não ficar desmotivado se você não conseguir a meta desejada, porque você bateu a sua meta atingível. Né? Então você sempre vai se motivar e levar motivação. Ah, Lucas, mas por exemplo, meu negócio ele é sazonal. Ele não é um negócio mensal, onde eu consigo todo mês saber mais ou menos a projeção. Vai depender, por exemplo, de eventos, como por exemplo, se você tem uma floricultura, você vai ter uma venda maior, por exemplo, no mês de maio, porque tem característica de ser um mês que tem uma tradição, pela tradição católica, ser o mês mariano, ter muitos casamentos, então há compra de flores, e pelo próprio Dia das Mães, né? Por exemplo, o Dia dos Namorados, né? Ou o Dia de Finados. Então, a floriculturas tem essa sazonalidade. Outras épocas do ano não é tão comum você presentear, como, por exemplo, nessas épocas. Então, tem essa característica, né? Outro exemplo clássico, por exemplo, é o de chocolates. Né? Os chocolates, quem trabalha com chocolate, por exemplo, ovos de Páscoa, ele tem a venda concentrada praticamente em um período do ano, que é a própria Páscoa. Né? Mas qual a ideia de uma situação, de situações como essa? É você inovar. Por exemplo, a Cacau Show, ela trabalha com também fazendo ovos de chocolate, mas ela não só tem uma linha de ovos de Páscoa, ela também tem toda uma linha de chocolates. Então você pode criar a sua linha para que você tenha um faturamento diluído nos outros períodos do ano. Você tem um pico de vendas, é claro, naquela época, e você se prepare para esse pico de vendas, mas também você tem um faturamento nos outros meses que não é tão destaque, assim como aquele no mês da Páscoa, mas que você também consiga ter um faturamento para que você consiga manter um fluxo de caixa e você também movimentar a sua empresa. Então você tem que criar ideias, você vai ter que pensar, você vai ter que utilizar um dos maiores poderes do empreendedor, do empresário, a criatividade. É você inovar e você fazer o diferente, trazer um diferencial. Então, por exemplo, você pode, passou a Páscoa, sobrou muitos ovos, você não conseguiu vender aqueles ovos. Você pode remodelar aqueles ovos, utilizar o chocolate para fazer outros produtos, né? Ou, por exemplo, criar um descontão, né, bem grande para aquele produto, onde você simplesmente diga assim, passou a Páscoa, mas ainda você pode aproveitar e consumir aqueles ovos, 50% de desconto. Então você cria o seu negócio e você começa a imaginar situações onde você mantém um fluxo de caixa e não fique presa apenas àquela situação. A sua empresa não esteja presa apenas àquele momento do ano onde você tem aquele faturamento. Então você precisa pensar em estratégia onde você consiga movimentar. Né? Então, por exemplo, se sua empresa de chocolate, você trabalhou com ovos, né? Você pode entrar no ramo de bombons, porque o bombons ele pode ser consumido. E aí entra outra coisa bastante poderosa que o empresário tem que ter em mãos e deve utilizá-la, que é a publicidade, utilizar o marketing. É preciso que você entenda que hoje em dia o marketing ele é digital. As pessoas não assistem mais uma televisão. Né? Elas não passam tanto tempo mais na televisão como passavam, por exemplo, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Hoje, a atenção das pessoas está concentrada basicamente em redes sociais. Então, a rede social é uma grande ferramenta de vendas. A empresa que não entra para o marketing digital, para a publicidade em redes sociais, ela está perdendo clientes. Então, é essencial que a empresa, todas as empresas, tenham um posicionamento na internet, nas redes sociais, para que ela se mostre, né? Por exemplo, um exemplo clássico é o Magazine Luiza. Ela criou a própria Magalu, a própria Luiza, né? Ela criou até um ícone, um boneco, onde interage com as pessoas. Né? Você vê grandes marcas no mercado interagindo, né? com o cliente. Por que ele está interagindo? Porque ali é um meio de se mostrar. É um meio de você conseguir clientes. Né? Então, você está ali no ponto de ônibus, muitas vezes você está ali olhando para o seu celular. Você não está olhando para aquele anúncio, aquele lembrete, aquela publicidade que está ali colado na parede. Você está no seu celular. Você está dentro do ônibus indo para o trabalho, você está ali ouvindo música. Né? Então você pode botar uma publicidade antes daquela música, né, que fale seu negócio. Né? Você começa a mostrar, a criar publicações, gerar conteúdo que chama a atenção das pessoas. Né? Conteúdo de humor, por exemplo, utilizando redes sociais,
como o TikTok, no próprio Instagram, né? Você pode utilizar esses conteúdos e chamar pessoas e movimentar todas as suas redes e conseguir mais e mais clientes. É uma das formas mais eficientes hoje em dia de você alcançar novos clientes e impactar pessoas a baixo custo e de forma acessível, né? Ali a todo momento seu cliente está vendo você.